Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Diego Stark e sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Biologia na Mira. Na nossa videoaula de hoje, vamos falar sobre a permeabilidade da membrana celular, pessoal. Como eu disse para vocês na aula anterior, a membrana plasmática aí, ela é um mosaico fluido, justamente por ter proteínas inseridas na sua bicamada lipídica. E essas proteínas que estão inseridas nessa bicamada lipídica, pessoal, ela vai fazer com que moléculas possam transitar do ambiente interno para o externo e vice-versa, certo? Então, como vocês podem observar aqui, pessoal, existem vários tipos de transporte, ou seja, a passagem das moléculas do ambiente externo para interno e vice-versa. A gente tem um mecanismo que a gente vai chamar de transporte passivo, ou seja, as moléculas elas vão passar pela membrana plasmática de forma que não vai haver gasto de energia. Lembrando a vocês que a molécula que vai fornecer energia para a célula é o ATP, certo? Então, quando eu falo que não há gasto de energia, estou dizendo que não há utilização do ATP para que essas moléculas possam passar do meio intra para o extracelular e vice-versa. Como vocês podem observar aqui no primeiro GIF, eu tenho aqui um modelo de transporte passivo, que é conhecida como difusão simples. Como isso ocorre? Primeiro, vamos falar um pouquinho da concentração de solutos que existe, tanto no ambiente intracelular quanto no ambiente extracelular, pessoal. Como eu disse para vocês, a membrana plasmática é aquilo que delimita o que é espaço da célula, o que é a célula, certo? Então, ocorre que no espaço intracelular há uma concentração determinada de substâncias, de solutos, de diversos tipos de solutos. A gente tem ali uma concentração determinada de carboidratos, de determinados íons, cálcio, sódio, aminoácidos, proteínas. Então, ou seja, dentro da célula há uma determinada quantidade de substâncias que a célula necessita para utilizar no seu metabolismo, para sintetizar as suas moléculas e para a realização das suas atividades, certo? Assim também como o meio extracelular, ok? Outra coisa que quando a gente fala de transporte, a gente tem que ter noção que a célula, ela possui um citoplasma, certo? Aquele citoplasma da célula, aquele ambiente intracelular, aquilo é uma solução aquosa, certo? E dentro dessa solução, então, está aí dissolvida essas substâncias, esses solutos. Assim também, o meio extracelular é uma solução aquosa, e nele também há diversos tipos de solutos. Quando a gente fala em solução aquosa, pessoal, essa solução ela pode ser aí classificada de acordo com a concentração de solutos. A gente pega duas soluções. A gente pode então comparar essas duas soluções em relação à quantidade de solutos que ela tem, uma em relação à outra. Aqui no caso, quando a gente pega uma célula, a gente vai fazer então uma comparação entre a concentração de solutos que existe dentro da célula, no citoplasma, e a concentração de solutos que existe fora da célula, no espaço extracelular, certo? Então, se uma solução, aqui no caso da célula, o espaço intracelular, o citoplasma e o espaço extracelular, se a gente tem se a célula possui uma concentração maior de solutos, a gente diz então que o citoplasma da célula é uma solução hipertônica. Hiper demais, maior. Por quê? Possui uma concentração maior de solutos em relação ao seu meio extracelular, a solução aquosa do meio extracelular. Se dentro da célula possui uma concentração de solutos menor do que o espaço extracelular, dizemos então que esse meio interno intracelular ele é hipotônico, baixo, pouco, certo? Mas se tanto a célula, o espaço interno da célula, quanto o espaço externo, extracelular,
eles possuem a mesma concentração de solutos, dizemos que essas soluções elas são isotônicas, iso de igual, porque possuem a mesma concentração de solutos. Essas classificações nós podemos também utilizar para um determinado tipo de soluto, certo? Então, pessoal, vamos analisar aqui esse primeiro GIF. Olha para vocês verem. Eu falei para vocês que a gente classifica as soluções de acordo com a concentração, ou seja, a quantidade de solutos que existe ou no meio ou no outro, ou numa solução ou na outra, certo? Então, esse aqui é o primeiro tipo de transporte passivo que a gente vai ter em uma célula, por meio da membrana celular, que é conhecido como difusão simples. Por que difusão simples? Porque as moléculas elas vão atravessar diretamente a bicamada lipídica, a membrana celular, certo? Para que haja essa passagem, pessoal, é necessário que haja uma concentração de um determinado tipo de soluto ou fora ou dentro da célula, certo? Ou seja, como vocês podem observar aqui, ó, isso é uma regra, pessoal. O soluto, ele tende ao quê? A ir para um meio onde que existe uma menor concentração dele. Ou seja, se aqui no espaço extracelular uma maior concentração desse soluto, ele tende a passar por difusão simples, ele tende a ir para o meio intracelular, onde que a sua concentração é menor, certo? Mas não é qualquer tipo de soluto, de substância, que pode passar diretamente pela membrana plasmática também, pessoal. Porque a gente tem que lembrar que a membrana plasmática, essa parte interna dela, que é formada pelas caudas hidrofóbicas, que a gente falou na última aula, elas são apolar, certo? Então, as moléculas, primeiramente, para passar pela membrana, elas têm que ser moléculas pequenas, certo? E também ela tem que ter uma característica polar, porque polar, no caso aqui, vai interagir com polar, certo? Então, geralmente, nós temos pequenos íons que vão passar pela membrana, certo? A gente pode falar aí do gás carbônico, a gente pode falar do gás oxigênio, certo? Que eles conseguem passar diretamente pela membrana. As moléculas de água, elas também, por mais que são polares, elas conseguem também atravessar a membrana plasmática. Porém, a própria membrana ela vai ter canais específicos para a passagem da molécula de água, que é conhecido como aquaporinas. A gente vai falar melhor sobre elas quando a gente falar sobre osmose, certo? Aqui, pessoal, no outro GIF, a gente tem outro tipo de transporte passivo, ou seja, que não tem gasto de energia, que é conhecida como difusão facilitada. Como vocês podem observar, eu tenho uma concentração maior dessa substância, desse soluto, no meio extracelular. Só que como essa molécula ela já é maior, ela já tem um peso molecular maior, ela não consegue atravessar diretamente a membrana plasmática. Ela precisa de quê? De uma proteína específica que está inserida na membrana plasmática, para que dessa forma essa proteína possa auxiliar a passagem dessa substância ou do meio, aqui no caso extracelular para o intracelular, mas também do intracelular para o extracelular. Então aqui eu tenho aqui então transporte passivo nesses dois casos, certo? Aqui eu tenho uma difusão simples, por quê? Porque ela passa diretamente pela membrana, e aqui eu tenho uma difusão facilitada, porque está sendo auxiliada por uma proteína de membrana, certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre a osmose, pessoal. Eu estava falando para vocês ali que o soluto ele tende a ir do local onde que ele está mais concentrado para o local onde que ele está menos concentrado, certo? A água, pessoal, ela também se difunde. Mas como é que vai ser essa difusão da água? Ela vai sair do local onde que há menos concentração de um soluto e ela vai para o local onde que há uma maior concentração de soluto, porque a água é o que? É um solvente. Ela gosta de diluir os solutos, pessoal. Então ela sempre vai estar saindo aí do local onde que há uma menor concentração de determinado soluto e ela vai para o local onde que há uma maior concentração de soluto. Aqui, pessoal, nessa GIF, eu trago aqui para vocês 3 exemplos da difusão da osmose. A osmose também, pessoal,
é um processo passivo, ou seja, não tem gasto de energia, tá beleza? Então, é um transporte passivo. Aqui, como eu disse para vocês anteriormente, nós temos três soluções. Nós temos aqui uma solução hipotônica, em que a célula, o meio, a solução aquosa dentro da célula é um meio hipertônico. Aqui a gente tem uma solução isotônica e aqui a gente vai ter uma solução hipertônica, entendeu? Então vamos analisar aqui como é que a água então se difunde, pessoal, nesses três tipos de solução. Aqui eu tenho uma hemácia, uma célula sanguínea, certo? Vocês podem observar aqui que eu tenho a entrada da água, como a setinha mostra aqui para nós, dentro da célula, certo? O que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, eu falei para vocês que a água ela vai do local onde que tem menos solutos para onde que tem mais soluto. Então a água ela está saindo aqui do ambiente extracelular para o ambiente intracelular, ou seja, para dentro da célula. Então isso me diz, pessoal, que dentro da célula existe uma maior concentração de solutos em relação ao meio extracelular. Então, o que a água faz? Ela tende a entrar para dentro da célula, porque ela quer diluir esses solutos que estão dentro da célula, certo? E isso causa o quê? Isso vai causar, então, o enchimento da célula e ela vai se romper, ela vai lisar, ela vai quebrar. Porque a membrana plasmática ela não tem força suficiente para aguentar essa pressão. A pressão que a água está exercendo no citoplasma da célula, enchendo a célula. Então, dessa forma, a célula se rompe e lisa, certo? Essa pressão que é causada, então, aí pela entrada da água dentro da célula, a gente chama de pressão osmótica, beleza? Olha para vocês, pessoal. Aqui a gente tem uma solução isotônica, isso de igual. Ou seja, quer dizer que a mesma concentração de solutos que eu tenho dentro dessa célula, eu também tenho fora. Então, a mesma quantidade de água que está entrando dentro da célula também está saindo da célula. Tá beleza? E aqui eu já tenho uma solução hipertônica. Ou seja, a quantidade de solutos que eu tenho fora da célula é bem maior do que a quantidade de solutos que eu tenho dentro da célula. Então, o que acontece? A água que está dentro dessa célula, ela tende a sair dela para o meio extracelular, porque ela quer dissolver esses solutos que estão no meio extracelular, certo? Então, isso deixa a célula o quê? Plasmolizada, certo? Então, é assim que acontece a osmose, pessoal. Vamos falar aqui da osmose na célula vegetal rapidamente. Então, aqui também nós temos as três situações: um meio isotônico, hipotônico e hipertônico. Como vocês podem ver no meio isotônico, pessoal, a mesma entrada de água que eu tenho na célula é a mesma quantidade de água também que sai, porque eu tenho a mesma quantidade de soluto fora da célula, no meio extracelular, e dentro da célula, no meio intracelular. Tá certo? Então, a pressão osmótica, ela não é grande, porque eu tenho aí uma igual entrada e saída de água. Agora aqui no meio hipotônico, pessoal, vocês podem observar então, hipo, baixo. Então eu tenho uma baixa quantidade de solutos aqui no meio extracelular. Isso quer dizer que então que a quantidade de solutos dentro da célula é maior, então a entrada de água é maior. Só que o que acontece, pessoal? A célula vegetal ela possui uma parede celular de celulose, constituída de celulose, certo? Então a água ela tende a entrar, ela está entrando. Só que a parede celular ela também vai gerar uma pressão. E dessa forma, como ela é muito resistente, ela vai gerar uma pressão, a pressão osmótica, ou seja, a água está entrando, ela está gerando uma pressão aí no citoplasma da célula, certo? De forma que a célula ela começa a ficar muito túrgida. Só que a parede celular também, por ser muito resistente, muito forte, ela vai exercer uma pressão contrária à pressão osmótica. E dessa forma a célula não vai se romper, não vai se lisar, certo? Então a gente chama isso aí de pressão celulótica, entendeu? Porque a parede celular exerce uma pressão contrária à pressão osmótica. Olha aqui, pessoal, no meio hipertônico, ou seja, a quantidade de solutos que eu tenho no meio extracelular é bem maior do que a quantidade que eu tenho no meio intracelular. Então, a água que está aqui no citoplasma da célula vegetal, ela vai sair. É muito maior a saída de água do que a entrada.
Isso faz com que a membrana plasmática se desgrude da parede celular e deixe a célula vegetal plasmolizada. Certo? Então, beleza, a gente falou aí então do transporte passivo, que eu não tenho gasto de energia, que eu não tenho aí a molécula de ATP sendo gasta. Só que aqui, pessoal, a gente também tem o processo ativo, o processo que eu tenho gasto de energia, certo? É reconhecido como processo ativo. E aqui eu trago para vocês nessa GIF uma bomba de sódio e potássio. É uma bomba que ela transporta sódio e potássio. Como é que funciona, pessoal? Essa bomba é extremamente importante porque ela está envolvida em vários tipos de mecanismo dentro da célula. Só que o que acontece, pessoal? Ela vai contra o gradiente de concentração. Como assim, Diego? Eu não disse para vocês que lá, tanto os solutos quanto a água, eles vão se mover a favor de um gradiente de concentração, ou seja, eu tenho uma grande concentração de soluto aqui e pouca concentração de soluto ali, esse soluto ele tende a ir a favor desse gradiente, ou seja, do meio onde ele está mais concentrado para o meio onde ele está menos concentrado, certo? Aqui, pessoal, no processo ativo, a gente tem o inverso disso. Por isso que há o gasto de energia, justamente por causa disso. Porque, olha, vamos aqui analisar essa GIF, pessoal. Eu tenho uma maior concentração de sódio aqui fora da célula, Na+, fora da célula, no meio extracelular, certo? O que acontece? Se eu tenho uma maior concentração de Na+, de sódio fora da célula, esse soluto ele tende a o quê? A voltar para dentro da célula, certo? E é isso que acontece. Então, por difusão simples, e difusão facilitada também, se eu tenho uma maior concentração de sódio fora da célula, ele tende a entrar para a célula de novo. Só que, pessoal, a célula, para determinados processos metabólicos e de comunicação, ela precisa de uma maior quantidade de sódio fora da célula. Ela precisa ter uma maior quantidade fora da célula do que dentro da célula. Entendeu? Então ela vai fazer o quê? Ela vai gastar energia para transportar o sódio daqui de dentro, que está voltando a favor do gradiente. Ela vai gastar energia para jogar esse sódio, esse Na+, novamente para o meio extracelular. Então, dessa forma, ela está fazendo com que o sódio ele vá para o meio extracelular, ele vá contra o gradiente de concentração, porque aqui já tem muito Na+, muito sódio. Então, ele tende a entrar, não a sair, só que ela está gastando energia para jogar esse sódio para fora. Então, dessa forma, a gente tem um movimento de sódio aí contra o gradiente de concentração. A mesma coisa está acontecendo com o potássio, pessoal. Eu tenho o quê? Como vocês podem ver, eu tenho uma maior quantidade de potássio aqui dentro da célula, certo? Então, se eu tenho uma grande quantidade de potássio aqui dentro da célula, ele tende a o quê? A ir para o meio extracelular. E ele vai tanto por difusão simples quanto por difusão facilitada. Ele volta para o meio extracelular. Só que a célula ela necessita desse potássio aqui dentro, no citoplasma, no meio intracelular. Então ela vai gastar energia ATP para jogar esse potássio novamente para dentro da célula, pessoal. Viu? Através dessa bomba de sódio e potássio. Isso aqui, pessoal, é muito importante porque eu preciso de uma diferença de polaridade, uma diferença eletroquímica, justamente para que ocorra o quê? Os impulsos nervosos. Então, as nossas células nervosas, assim como outras células que a gente chama de células excitáveis, que elas funcionam através da passagem de corrente elétrica nas membranas, eu preciso dessa diferença de cargas do lado extracelular e do lado intracelular, de forma que vai causar uma diferença de potencial elétrico aqui, e uma corrente elétrica ela vai passar pela membrana celular. Mas isso só acontece se essa bomba ela estiver ativa, ou seja, bombeando sódio para fora e potássio para dentro contra o gradiente de concentração. Tá beleza? Eu vou falar para vocês, pessoal, dessa importância que a gente tem dessa permeabilidade da membrana. Como eu mostrei para vocês nessa aula, é muito importante
essa permeabilidade, porque a membrana ela é semipermeável, ela não é permeável a todo e qualquer tipo de substância, e ela também não é impermeável, ou seja, ela não aceita nenhum tipo de substância. Ela é semipermeável ou membrana seletiva, porque ela seleciona aquilo que ela precisa para o seu metabolismo, para que as reações químicas aconteçam dentro da célula. Então ela seleciona, por isso vocês podem ver aí membrana seletiva ou membrana semipermeável, porque ela não é permeável a todas as moléculas, assim como ela também não é permeável impermeável a nenhuma molécula. Beleza? Então ela é semipermeável. Quando a gente tem problemas, alguns problemas nesses canais ou na passagem de determinadas moléculas, pessoal, problemas aí podem ser gerados, podem acometer pessoas. A gente tem uma doença conhecida como fibrose cística. E o que acontece, pessoal? A gente tem uma bomba de cloro. Essa bomba de cloro, ela é extremamente importante e ela está aí presente em diversas células de diversos órgãos do nosso corpo. Inclusive, pessoal, nas células do nosso trato respiratório. Certo? O que acontece, pessoal? A gente tem a produção de muco, né? O catarro, certo? E esse catarro, pessoal, ele precisa de uma determinada quantidade de água. Ele precisa de água, porque senão ele se tornaria muito pegajoso. E se ele tornar muito pegajoso, não tem como ele ser expelido para o lado de fora. Então ele vai se acumular nas nossas vias aéreas e ali ele vai se tornar um ambiente favorável para a proliferação de determinados micro-organismos, bactérias. Então, pessoal, o que acontece? Como vocês podem ver aqui na imagem, há a formação desse muco nas nossas vias aéreas, e eu preciso aqui desse canal aqui, ó, que a gente chama de CFTR, que é uma bomba de cloro. Como eu disse para vocês, olha para vocês verem como é que tanto a difusão quanto a osmose é interessante. É uma bomba, pessoal, isso aqui é um processo ativo, ou seja, ela gasta ATP para bombear o cloro do espaço intracelular para o meio extracelular. Se eu tenho uma concentração grande de cloro aqui no meio extracelular, pessoal, a água, por osmose, ela tende ao que? A se difundir do meio intracelular para o meio extracelular. Então, por isso que essa bomba de cloro é muito importante, porque ela está bombeando a todo instante o cloro, está tendo a passagem de água por osmose, e essa água ela vai o quê? Ela vai tornar esse muco, esse catarro aqui, mais fácil de ser expelido, entendeu? Agora, pessoal, geralmente tem pessoas que têm a mutação genética que vai fazer com que esse canal ele seja inativo. Então, eu não tenho a passagem do íon cloro para o meio extracelular e dessa forma eu também não tenho a passagem da água para o meio extracelular. Isso causa o quê? Um maior espessamento desse muco, desse catarro nas nossas vias aéreas e em outros órgãos também, pessoal, causando diversos tipos de problema. E isso pode levar e leva à morte, pessoal. Então, pessoal, essa aí foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Venho pedir para vocês aí deixar seu like, se inscrever aqui no canal. E se você gostou dessa videoaula, divulga com seus amigos, tá beleza? Esse aqui é o meu Instagram, viu? Lá eu também posto diversos conteúdos, dicas, memes, curiosidades sobre o mundo da química e da biologia, pessoal. Então, até a próxima e muito obrigado.